Bem-vindos ao Cineclips e hoje vamos falar do filme Alien, do ano de 1992. Essa é uma franquia de filmes de aliens e hoje vamos falar do Alien 3. Já se inscreve no canal e deixa o seu like. Depois de escapar de um planeta com ninho alienígena, a espaçonave Sulaco flutua pelo espaço, enquanto sua tripulação está congelada em hipersono. Infelizmente, há um ovo alienígena clandestino na nave, que logo explode e causa um incêndio elétrico. Quando o alienígena se liga a um dos membros da tripulação, os sistemas automatizados enviam a todos uma cápsula de fuga e acaba ejetando todos para o espaço sideral. O sistema de navegação do veículo o leva até o planeta mais próximo, chamado Fiorina 161, uma colônia penal exclusivamente masculina, habitada apenas pelos mais perigosos criminosos e de propriedade da mesma empresa por trás da nave. Os presos encontram a cápsula e descobrem que Ripley ainda está vivo, então eles decidem levá-la para a enfermaria. O Dr. Clemens cuida dela e lhe dá uma injeção que ajuda com a dor. Ele também compartilha mais notícias, ela é a única sobrevivente da nave. Os outros dois morreram e o androide foi danificado, sem possibilidade de reparo. Enquanto isso, os presos usam um guindaste para levar o navio destruído para dentro do prédio. O cachorro deles, Spike, aproveita a oportunidade para olhar dentro e começa a latir quando vê o alienígena. Só que, no entanto, isso passou despercebido pelos moradores locais. O diretor Andrews anuncia aos prisioneiros que eles agora têm uma mulher no prédio. Alguns dos homens falam que isso trará problemas, mas Andrew garante que já conversou com a empresa e pediu uma nave de resgate. A mulher é deixada sob os cuidados de Clemens, com ordens restritas. Ela é informada que não pode sair da enfermaria até que cheguem para buscá-la. Enquanto isso, Murphy verifica Spike e está chocado ao ver que o pobre cachorro tem um monte de feridas na cabeça. Isso é totalmente estranho, porque nenhum dos prisioneiros ousariam machucá-lo. Quando Ripley está se sentindo melhor, ela exige ver os destroços, então Clemens a leva até lá enquanto explica como cada pessoa morreu. Enquanto Clemens vai explicando como cada pessoa morreu, Ripley nota uma marca abrasadora na lateral do criotubo. Isso a faz lembrar dos alienígenas e lembra que eles têm ácido como sangue. Ela fica desconfiada e pede para ver o corpo da menina. Em seguida, eles vão para o necrotério e Ripley começa a inspecionar o corpo da menina, querendo ter certeza de que ela não tem um alienígena dentro dela. Então ela exige uma autópsia sob a desculpa de uma possível infecção. Acaba que Clemens abre o corpo e, para alívio de Ripley, a menina morreu afogada e não há sinais de vida alienígena. Naquele momento, Andrews entra e repreende Ripley por ter saído da enfermaria, mas Ripley o distrai, pedindo que queime os corpos, usando a desculpa da infecção. Momentos depois, os corpos do navio são cremados e o presidiário Dillon faz um elogio muito sincero. E ao mesmo tempo, em outra sala, Spike começa a ter convulsões e de repente explode quando um alienígena chega. Então o alienígena começa a correr e se esconder em algum lugar do prédio. Depois, Ripley se lava e raspa a cabeça porque é a política da prisão. Então ela vai até o refeitório e tenta agradecer Dillon por seu elogio. Dillon avisa para não fazer amizade com ele porque ele fez coisas horríveis para as mulheres no passado. Ripley se senta e almoça com ele de qualquer modo. Logo mais tarde, Ripley pergunta a Clemens como ele acabou sendo médico penitenciário e se cometeu algum crime, porque também tem códigos de barras em sua pele, como os presos. Clemens se desvia da pergunta e em troca faz uma outra pergunta sobre o verdadeiro motivo para a autópsia. Então, para distraí-lo, Ripley flerta com ele e eles acabam fazendo. Enquanto isso, Murphy está trabalhando em um túnel isolado quando ele encontra uma pele caída. De repente, ele ouve um barulho e pensa que é o Spike, mas quando ele olha mais de perto, ele fica chocado ao ver um alienígena. A criatura ataca, jogando ácido em seu rosto, fazendo Murphy tropeçar para trás e cair em um ventilador gigante que o destrói imediatamente. Logo, Clemens é chamado para investigar o caso de Murphy. Andrews acha que Murphy estava distraído e chegou muito perto do ventilador, mas Clemens conclui que o ventilador estava soprando na direção de Murphy. Ele também encontra uma marca de queimadura, como aquela que Ripley viu na cápsula de hipersono. Buscando respostas, Clemens procura Ripley. Ele encontra, nos destroços do navio, o gravador de voo. Quando ele conta a ela sobre Murphy, Ripley começa a suspeitar que há um alienígena por perto e Clemens exige ouvir a história toda. Mas antes de compartilhar essa informação, Ripley quer recuperar os restos do androide. Clemens conta a ela para ir ao lixão, mas ele não pode acompanhá-la porque tem uma reunião com Andrews. Clemens se encontra com Andrews. Ele imediatamente é repreendido por deixar Ripley vagar sozinha. Ele também compartilha que receberam comunicação da empresa sobre Ripley e conta que também é extremamente importante para os superiores, mas Andrews não sabe o porquê. A discussão continua sobre como proceder e Andrews diz a Clemens para se comportar ou ele contará a Ripley sobre seu passado sombrio. Enquanto isso, Boggs, Rains e Golic estão em uma missão de pesquisa. Eles colocam velas para medir vários túneis e salas no prédio, porém algumas velas à distância continuam sendo explodidas. Supondo que seja o vento, as chuvas vão reacendê-los apenas para encontrar o que seria agora o alienígena totalmente crescido. O alienígena agarra Rains e começa a mordê-lo. Boggs e Golic
ouvem gritos e correm para ver como está o amigo. Assim que a criatura vem, eles correm de volta para a entrada. Lá eles encontram o cadáver de Rains. De repente, Boggs é atacado de cima pelo alienígena, que rasga pela garganta. O sangue espirra em Golic, que após um momento de choque e congelado, ele foge totalmente em pânico. De volta a Ripley, ela vasculha o depósito de lixo e encontra os restos do androide. Quando ela tenta sair, ela é encurralada por 3 prisioneiros, que rapidamente saltam sobre ela e a dobram com uma intenção para tirar vantagem dela. Naquele momento, Dillon entra e bate nos presos com um pedaço de aço, ameaçando reeducá-los. Antes de sair, Ripley dá um soco em um dos seus agressores. Depois disso, Ripley conecta o que sobrou do androide em uma fonte de alimentação na enfermaria. Ela acaba reativando e, usando o sistema do androide, ela acessa o gravador da nave e aprende que o incêndio causou uma ejeção da nave e que também um alienígena viajou com eles quando escaparam do planeta. Essas informações foram compartilhadas com a rede para que a empresa tenha conhecimento disso. O androide está com muita dor e pede misericórdia, então Ripley o desconecta permanentemente. No momento em que Golic é arrastado para a enfermaria, enquanto jura que não matou ninguém, Andrews e os outros o consideram louco, mas Dillon o defende, dizendo que Golic nunca foi um mentiroso. Ripley ouve tudo e sai para confirmar a história, mas Andrews ainda está cético sobre toda essa situação. Eles acabam tendo uma reunião no escritório dele e Ripley conta tudo o que sabe sobre os alienígenas. Andrews revela que além de algumas facas e machados, não há armas na prisão. Ele também confina ela para a enfermaria até a nave de resgate chegar e ainda sem acreditar na sua história. Logo mais tarde, na enfermaria, Ripley não está se sentindo bem e Clemens dá outra injeção nela. Golic a ouve e diz que ela também morrerá em breve. Para distrair ela, Clemens finalmente admite que também foi um prisioneiro sentenciado após um vício em remédios. Ele conta que o vício em remédios fez com que ele tomasse uma decisão médica errada e causasse várias mortes. Quando a prisão foi transformada em fábrica de blindagem de chumbo e a população reduzida, ele decidiu ficar com os presos, sabendo que não há outra pessoa que o contrataria como médico novamente. De repente, uma sombra aparece atrás da cortina e o alienígena se revela para todos, matando Clemens em segundos e coloca ela contra uma parede, mas depois de olhar mais de perto, o alienígena dá um passo para trás e sai pelo teto. Ele leva o corpo de Clemens com ele. Ripley corre para o refeitório, onde Andrews está tentando formar um grupo de busca por Boggs e Rains. Ela diz que o alienígena está aqui no local e Andrews ainda não acredita nela, mas quando ele tenta calá-la, ele é arrebentado de cima pelo alienígena, deixando o respirador pingando sangue depois. Depois desse pânico inicial, os prisioneiros se reúnem na área de reunião e discutem quem deve assumir como líder. Ripley os interrompe para contar o que ela sabe sobre os alienígenas, embora este se mova da maneira um pouco diferente. A falta de armas ou um sistema de vigilância dificulta o planejamento e Morse fica furioso, culpando Ripley por trazer o estrangeiro para a prisão. Dillon o cala e o grupo concorda em ouvi-la. Ripley pede uma planta baixa e percebe um grande sistema de túneis, além de uma unidade de contenção de resíduos tóxicos que pode ser completamente selado. Há também barris de material altamente combustível atrás de um aço grosso. Eles decidem usar esse material para queimar o alienígena dos túneis e forçá-lo a entrar na unidade de contenção para prendê-lo indefinidamente. Logo, os presos começam a fazer os preparativos, esfregando o túnel com combustível. Eles também procuram por baterias funcionais para a lanterna que irá dar o sinal. É totalmente proibido fumar, porque mesmo uma pequena faísca pode provocar uma explosão imensa. Enquanto eles estão trabalhando nos túneis, eles encontram áreas com buracos causados pelo ácido do alienígena. Um dos presos acidentalmente deixa cair seu sinalizador, mas ele recupera antes que possa causar um acidente. Infelizmente, essa distração dá ao alienígena a chance de atacá-lo de forma surpresa. O sinalizador cai e acende o combustível, causando uma enorme explosão, que inicia um incêndio e mata vários prisioneiros. Alguns homens tentam fugir, mas as chamas os atingem mesmo assim e os queimam abaixo. Ripley e Dillon salvam o máximo de pessoas que podem, e eventualmente alguém consegue começar os sprinklers. Mas embora o fogo tenha desaparecido agora, o grupo é muito pequeno e os sobreviventes se movem pelos túneis para recolher os corpos. Enquanto os prisioneiros discutem sem saber o que fazer, Ripley começa a se sentir mal, então ela volta ao navio naufragado para usar o scanner biomédico. Aaron a ajuda a manusear a máquina e depois de uma rápida verificação, eles ficam chocados ao descobrir que Ripley foi engravidado pelo alienígena. Isso agora explica porque o alienígena não a atacou, eles estão protegendo sua prole, então Ripley pede a Aaron que envie uma mensagem para a empresa, informando que toda a base se tornou tóxica e eles deveriam ficar longe. Aaron está confuso porque o resgate da nave é sua única esperança, então Ripley explica que a empresa levará o alienígena à Terra para fazer armas. Quando Aaron se
se recusa a enviar a mensagem, Ripley fica furiosa, mas não faz nada além disso. Ela muda de ideia e decide sair em busca do alienígena. Naquele momento, Aaron recebe uma mensagem da nave de resgate, dizendo que chegarão em 2 horas e que a maior prioridade é manter Ripley em quarentena. Com uma lanterna na mão, Ripley procura o alienígena por corredores escuros, após quaisquer ruídos estranhos. Quando ela finalmente vê a criatura, ela a ataca com a vara, apenas para descobrir que ela confundiu um cano enferrujado com a cabeça do alienígena, e descobre que o barulho veio dos insetos dentro. De repente, o alienígena aparece logo atrás de Ripley, e momentos depois, Dillon se assusta por uma presença, mas é apenas Ripley. Ela explica que procurou o alienígena e não o atacou por causa da gravidez. Ela também percebe que a forma que viu no exame é uma rainha, o que significa que seu bebê alienígena pode ganhar mais milhares. Ripley pede a Dillon para determinar as coisas por ela, já que ela não o fará. Então Dillon se prepara para matá-la, só que no entanto, no último segundo, ele muda sua mente e aponta que a imunidade de Ripley pode ser usada a seu favor. Ripley concorda em lutarem juntos, mas faz Dillon prometer que terminará as coisas depois que eles derrotarem o alienígena. Depois disso, Dillon reúne os presos e Ripley explica que a empresa pensava que sua antiga tripulação e até mesmo os fuzileiros navais estavam dispensáveis. Então a chance de deixarem os criminosos viver é zero. Alguns homens servirão de isca e guiarão o alienígena até os corredores, fechando todas as entradas até que o estrangeiro seja forçado a entrar no molde. Enquanto isso, todo mundo recebe com as portas e interruptores prontos. Dillon explica a Ripley que a estrutura é antiga e não é usada há 5 anos. Ele fala que algumas peças podem não funcionar muito bem, e isso significa que ele só tem uma chance de fazer isso direito. Morse tenta fechar a última porta, mas não funciona, e logo o alienígena ataca um preso para matá-lo. Outro prisioneiro vê isso e chama a atenção da criatura para ativar a caçada. Enquanto correm pelos corredores, os outros fecham as portas para forçar o alienígena a entrar no caminho certo. No entanto, o design labiríntico da área confunde a todos e eles não têm certeza de que portas fecharem mais. Sem contar que os aliens também estão quebrando a janela de um deles. Depois disso, eles perdem a criatura de vista e um preso vai procurá-lo e chamá-lo sua atenção novamente com um sinalizador. A perseguição recomeça e, embora eles continuem fechando as portas, mais 2 caras acabam morrendo. Um cara entra em pânico e quase ativa o pistão cedo demais, mas Ripley o impede bem a tempo, fora do navio com os trabalhadores da empresa. Finalmente eles conseguem pousar e Aaron os recebe, dizendo-lhes que Ripley está na área do forno. O grupo entra carregando uma enorme gaiola de aço, então Dillon entra nos túneis e encontra o alienígena matando outro prisioneiro. Então ele afasta o corpo das garras da criatura e o deixa cair perto do mofo como isca. O alienígena se aproxima e um prisioneiro ativa o pistão, porém o alienígena percebe que é uma armadilha e arrasta o corpo de volta aos túneis, sem entrar no molde. Agora eles têm apenas 5 minutos para atrair o alienígena novamente, antes que o pistão desligue o molde. A equipe percorre os corredores em diferentes direções, tentando encontrar o alienígena. Enquanto Ripley continua encontrando os corpos, um preso corre o mais rápido possível que ele consegue, apenas para um alienígena agarrá-lo e matá-lo também. Em outro corredor, Morse esbarra em um prisioneiro e os dois caem. Enquanto eles riem do falso susto, o alienígena aproveita a chance para matar o outro homem. Morse se afasta do alienígena, enquanto Ripley chega com um sinalizador e começa a lutar com o alienígena, tentando forçá-lo a atacar. Naquele momento, Dillon chega e a arrasta enquanto ela grita, então o alienígena os segue para proteger seus filhos. Isso finalmente faz a criatura entrar no molde e Morse fecha a porta para prendê-lo. Enquanto Morse corre para a plataforma principal, Ripley tenta permanecer no molde também, mas Dillon a afasta e promete matá-la mais tarde. A dupla começa a sair apenas para perceber que o alienígena está o seguindo. Então Dillon decide permanecer no molde para manter o alienígena lá. Quando o alienígena ataca Dillon, Ripley sai e diz a Morse para derramar o chumbo quente no molde, completamente cobrindo tanto o alienígena quanto Dillon. Pensando que finalmente acabou, Morse comemora, mas o alienígena sai do molde e começa a perseguir Ripley. Ela começa a subir uma série de correntes, mas o alienígena sobe atrás dela em uma grande velocidade. Naquele momento, Morse grita para Ripley lembrá-la do sistema de sprinklers, então ela pula para ativá-lo. A água cai sobre o alienígena e de repente o resfriamento causa rachaduras por todo o corpo, até que ele finalmente exploda. Então Ripley se junta a Morse na plataforma, apenas para subitamente cercado por Aaron e pelos funcionários da empresa. Para o choque de Ripley, ela pode ver o mesmo androide de sua última equipe, mas esse cara é na verdade um humano. Ele jura que vão destruir o feto depois de removê-lo da casa de Ripley, mas ela não acredita nele e fecha a cerca entre a plataforma e o grupo. Morse tenta se afastar, mas um dos soldados da guarda imediatamente atira na perna dele. Vendo que Ripley estava certo, Aaron bate nas costas do designer com um cano, fazendo com que os soldados atirem nele e matem-o. Enquanto isso, Ripley pede a Morse para ajudá-lo uma última vez, e ele move a plataforma. Ela move a fornalha fervente. Ripley cai da plataforma
e nesse momento é o que os alienígenas explodem em seu peito, mas Ripley o segura com força e os dois morrem assim que pousaram nas chamas. Os cientistas enfaixam Morse e o levam com eles. Nos destroços da nave, a gravação de Ripley de sua primeira aventura pode ser ouvido, dizendo que ela é a última sobrevivente. Esse foi mais um resumo do Cineclips, eu espero que você tenha gostado, se inscreve no canal e deixa o seu like para mais vídeos todos os dias aqui ao meio-dia, e até a próxima!